Olá pessoal, no vídeo de hoje abordaremos um tema de extrema importância: os direitos dos idosos no Brasil. É essencial compreender quais são esses direitos, o que ainda está em vigor, o que foi alterado e, principalmente, como essas leis funcionam na prática. Afinal, é fundamental não apenas conhecer a legislação em teoria, mas entender como ela se aplica no cotidiano, no dia a dia. Meu objetivo aqui não é oferecer uma aula teórica, mas fornecer dicas práticas para que você consiga efetivamente exercer seus direitos, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é crucial destacar o Estatuto do Idoso no Brasil, promulgado pela Lei 10.741 de 2003. E apesar de completar 21 anos, muitos idosos ainda não têm pleno conhecimento de seus direitos. Essa é a razão pela qual estou gravando este vídeo. Portanto, recomendo que você assista até o final, pois há informações vitais a serem compartilhadas. O Estatuto do Idoso representa uma conquista significativa, regulamentando não apenas os direitos dos idosos, mas também estabelecendo as responsabilidades da sociedade, da família, do poder público. Em outras palavras, ele define claramente o papel de cada um na garantia de uma vida digna para nossos idosos. Mas antes de tudo, precisamos saber quem é considerado idoso no Brasil. A partir de qual idade? Segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. E o Estatuto do Idoso segue essa definição lá em seu artigo 1º, que está aí na tela para vocês. Agora, vou destacar alguns direitos fundamentais que frequentemente passam despercebidos. Em situações de crise na área da saúde, como a que estamos enfrentando, o acesso a medicamentos torna-se crucial. Conforme estabelecido pelo artigo 15 do Estatuto do Idoso, é responsabilidade do poder público fornecer gratuitamente medicamentos, especialmente aqueles de uso continuado, além de próteses e órteses, dispositivos utilizados para auxiliar pessoas com deficiências físicas ou limitações de movimento. Uma dica prática: ao buscar seus direitos, é aconselhável iniciar pela via administrativa. No caso dos medicamentos, por exemplo, procure primeiro um posto de saúde. Se enfrentar dificuldades, como alegações de falta de medicamentos, é possível acionar a Defensoria Pública ou procurar um advogado para garantir o acesso por via judicial. E por falar em justiça, outro ponto relevante que muita gente ainda não sabe é que os idosos têm prioridade na tramitação dos processos judiciais. E essa prioridade se estende também ao cônjuge, ao companheiro que tenha mais de 60 anos. Isso significa que não é necessário ficar aguardando indefinidamente a lentidão da justiça pela resolução das questões legais. Um outro direito dos idosos é com relação ao transporte público. Idosos têm direito a andar de graça nos ônibus urbanos, mas a idade mínima para entrar sem pagar pode variar entre 60 e 65 anos, dependendo da decisão das prefeituras de cada cidade. Isso porque o Estatuto do Idoso só estabelece essa obrigatoriedade a partir dos 65 anos. Só que algumas prefeituras, por meio de leis municipais, reduzem a cidade mínima para 60 anos. Então, você precisa verificar como funciona aí na sua cidade. Agora, se você for viajar de ônibus para outro estado, o artigo 40 do Estatuto do Idoso prevê a quantia de 2 assentos gratuitos para pessoas com idades a partir de 60 anos, para viagens entre estados diferentes, mas desde que seja comprovado renda igual ou inferior a 2 salários mínimos,
que você consegue comprovar com seu extrato de benefício, por exemplo. Agora, caso essas duas vagas gratuitas já estejam ocupadas, você tem direito a comprar a passagem pela metade do valor. No caso de problemas, como a recusa da empresa em dar o desconto ou fornecer as passagens gratuitas, você pode procurar o PROCON local ou ligar para a ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A Central de Atendimento 166 funciona ininterruptamente, de segunda-feira até domingo, 24 horas por dia, inclusive feriados, e aceita ligações tanto de telefones fixos como celulares. As chamadas são gratuitas. Pois bem, outra importante medida tomada por algumas legislações é a concessão de isenção no pagamento do IPTU aos idosos. Mas como o IPTU é um imposto cobrado pelos municípios, as regras sobre a possibilidade ou não de isenção, quais são os critérios, tudo isso é estabelecido por leis municipais. Portanto, não existe uma legislação federal que garanta especificamente e totalmente a isenção do IPTU aos idosos maiores de 60 anos. O que existem são legislações municipais que tratam da questão. Para que você tome conhecimento se há ou não isenção em seu município e quais são os critérios, o ideal é que procure o atendimento ao cidadão da sua prefeitura. Na maioria dos municípios é possível tirar essas dúvidas através do número 156. Além disso, é válido destacar que os idosos têm direito a atendimento preferencial em diversos setores, tanto em órgãos públicos quanto privados. Há ainda a chamada superprioridade, para quem tem 80 anos ou mais, que se sobrepõe à prioridade de quem tem entre 60 e 79 anos. Para quem recebe a aposentadoria por incapacidade permanente do INSS e precisa de ajuda constante para tarefas diárias, como comer, vestir, tomar banho, se locomover, tomar remédios e cuidar da casa, há um benefício extra. Esse benefício consiste em um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria. Esse adicional de 25% é determinado após uma avaliação da perícia médica do INSS e é concedido desde o início da aposentadoria por invalidez, mas apenas se o segurado tiver solicitado a assistência de um cuidador permanente. Importante notar que, somando a aposentadoria com esse adicional, o valor total pode até ultrapassar o teto do INSS. Esse aumento de 25% é aplicável exclusivamente a pessoas que se aposentam por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Outros tipos de benefícios do INSS, como o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, BPC-LOAS e outras aposentadorias, não têm direito a esse adicional de 25%. Porém, pela via judicial, é possível sim conseguir esse adicional para outros benefícios, como a aposentadoria por idade, por exemplo. Mas para isso, você vai precisar ingressar com uma ação judicial contra o INSS através de um advogado. Quando uma pessoa se aposenta, ela tem o direito de retirar todo o dinheiro que está no seu fundo de garantia, o FGTS. E se ela continuar trabalhando na mesma empresa, pode sacar mensalmente os novos depósitos feitos na conta do FGTS. Mas, se escolher mudar de emprego, o saque volta a seguir as regras normais do FGTS. De qualquer forma, tirar todo o dinheiro do FGTS de uma vez é uma opção para quem se aposenta com um valor menor do que recebia antes, pois ajuda a ter um dinheiro extra para pagar dívidas ou despesas adicionais.
Muitos aposentados pensam que só podem pedir uma revisão no valor do benefício após 10 anos de tê-lo recebido. No entanto, é exatamente ao contrário. O prazo para solicitar a revisão termina após 10 anos. Existem vários erros que podem levar a um pedido de revisão e cada caso precisa ser analisado separadamente. Alguns exemplos de revisão incluem corrigir períodos insalubres ou relacionados a processos trabalhistas, rever atividades simultâneas, corrigir salários de contribuição, ajustar vínculos no CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, revisar a vida toda, esse tema que está, inclusive, na pauta de julgamento do STF para fevereiro deste ano, 2024. Enfim, são várias situações que podem requerer a revisão do seu benefício e, quando feita corretamente, a revisão pode aumentar o valor mensal da sua aposentadoria, sendo um direito garantido aos aposentados pelo INSS. Se quiser saber mais detalhes sobre esse tema, eu vou deixar um card, um vídeo relacionado, onde eu explico exclusivamente o tema da revisão em detalhes. Entre os direitos dos aposentados, a acumulação do benefício da pensão por morte é um dos que mais geram dúvidas. Muitas pessoas pensam que não podem receber esse benefício ou têm receio de perder a aposentadoria. No entanto, independentemente de quando ocorreu o falecimento do cônjuge ou dependente do segurado, seja antes ou depois da concessão da aposentadoria, é possível sim solicitar a pensão por morte. Você pode acumular a pensão e a aposentadoria sem nenhum problema. Quando alguém se aposenta por incapacidade permanente, pode ter a chance de quitar a dívida do financiamento de sua casa, especialmente se o contrato foi feito na Caixa Econômica Federal, Coab ou alguns bancos privados. Essa é uma vantagem para os aposentados por incapacidade, pois reconhece a situação especial e mais delicada em comparação com outros aposentados. Para pedir essa quitação, basta levar a carta de concessão do seu benefício na instituição que financiou a sua casa e então solicitar a quitação do valor que ainda falta pagar. Depois, você vai obter um documento confirmando essa quitação e daí é só pedir a liberação da hipoteca. Um outro direito que poucos conhecem é que o aposentado e os seus dependentes têm direito aos mesmos benefícios do plano de saúde a qual já estava vinculado antes da sua aposentadoria. Então, se você recebia como benefício do seu trabalho a inclusão no plano de saúde da empresa, após a aposentadoria, você tem o direito de continuar com esse mesmo plano de saúde, incluindo rede assistencial, padrão de acomodação e internação, individual ou enfermaria, e as mesmas coberturas que deverão ser oferecidas nos mesmos municípios ou estados que você tinha direito enquanto ainda estava trabalhando. A prioridade para os idosos na restituição do imposto de renda é uma medida prevista no Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003. O artigo 3º do Estatuto estabelece que
é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na administração pública em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, assegurada, nos termos da lei, a prioridade especial para os maiores de 80 anos. A prioridade na restituição do imposto de renda é uma forma de garantir que os idosos tenham acesso aos recursos que lhes são devidos com maior rapidez e facilidade. Isso é importante porque os idosos, em geral, têm menos recursos financeiros. A maioria dos idosos no Brasil recebem um salário mínimo do INSS. Então, a Receita Federal realiza a restituição do imposto de renda de acordo com a ordem de entrega das declarações. No entanto, os idosos têm prioridade na restituição, sendo os primeiros a receberem o valor que lhes é devido. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para vocês, tenha sido útil. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com amigos e parentes e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência e um forte abraço.